Começando mais um Resenha Banqueta, sua revista eletrônica semanal, que debate os principais assuntos de Nova Lima, de Belo Horizonte, do estado de Minas Gerais, do Brasil e também do mundo. Você de casa pode participar enviando perguntas, críticas e sugestões pelo WhatsApp 985692926, 985692926, está aí na sua telinha, e esse telefone é o telefone geral da TV Banqueta e do Jornal Banqueta. Qualquer outro programa e qualquer denúncia pode ser feita por esse telefone. Ao meu lado, sempre com as presenças de José Raimundo, que é colunista do jornal Cultura e Comércio, também apresentador do programa Conexão Leão aqui da TV Banqueta, e Ederson Lírio Betão, que é apresentador do programa Cultura Geral da TV Banqueta. Ele é ativista animal e também servidor público municipal concursado e bacharel em Direito. Lembrando que o programa Resenha Banqueta é transmitido pela TV Banqueta no canal 6 da NET, claro, para toda Nova Lima e Belo Horizonte. Vamos começar com Betão, notícia boa, Betão. A Igreja de Nossa Senhora do Rosário, após ficar 6 meses em reforma geral e também em restauração, foi entregue à população nesta quinta-feira. Nós vamos ver a matéria que a TV Banqueta fez, o pessoal de casa entender que brinco que está a nossa igreja. Após cerca de 6 meses em processo de restauração, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, em Nova Lima, foi reaberta ao público nesta quinta-feira, 31 de julho. O templo, símbolo de fé e resistência da população negra, passou por obras estruturais, elétricas e artísticas, com apoio do governo municipal e do Conselho de Patrimônio. Que essa igreja é um símbolo de história e de resistência de Nova Lima. É uma igreja que demorou mais de 100 anos para ser construída, é uma igreja que tem relação com os povos escravizados aqui da cidade. A primeira relação que ela teve foi de uma negra escravizada, alforriada, que doou 20 mil réis para começar a construção dessa igreja. Então a gente acredita que a recuperação desse espaço e a garantia de que esse espaço permaneça forte, potente, é contar e recontar a história de Nova Lima, fazendo honra a essa triste história escravagista que a cidade teve, é bom dizer. A obra da igreja foi uma obra de recursos públicos, junto com recursos da igreja, aprovado pelo Conselho Municipal de Patrimônio, o que mostra a importância de políticas nesse sentido, que fazem com que a gente preserve o patrimônio histórico e cultural de Nova Lima. Nós estamos muito felizes de participar, né? Eu, principalmente, participei dessa celebração maravilhosa e essa reabertura da Igreja do Rosário, que é tão simbólica para Nova Lima. A gente fica muito feliz de poder celebrar um patrimônio tão importante aqui para Nova Lima. Então, enquanto administração pública, né, a gente sabe da importância que tem para a nossa cidade e certamente nós vamos continuar apoiando o que for necessário aqui para a igreja e para toda a região. Mais do que revitalizar o espaço, a reabertura reforça o valor histórico, cultural e espiritual do local, preservando um dos principais patrimônios religiosos da região. Hoje a gente fez memória dos nossos antepassados, dos nossos irmãos e irmãs escravos, que se dedicaram 100 anos para construir esse templo, e as pessoas que aqui estiveram, eu vou ousar te dizer, eu disse na missa 90, mas eu acho que 99% das pessoas nunca participaram da cerimônia da dedicação de um altar, que é magnífico, é maravilhoso, é a presença da ação do Espírito Santo pairando entre nós, selando essa missa sagrada, onde nós celebramos o santo sacrifício da Eucaristia, que é o pão da vida, que é o pão da eternidade, onde consagramos o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então hoje o que exala daqui é só gratidão a cada uma que nos ajudou e continuará nos ajudando, porque tem muita coisa a ser feita, se Deus quiser. A programação contou com barracas de pastéis,
recitação do terço mariano e a solene missa presidida pelo bispo Dom Aloísio. Fui convidado para fazer essa celebração que a gente chama da dedicação do altar. Porque a igreja em si é como se fosse o corpo nosso e o altar é como se fosse o coração. Então, nós fizemos a dedicação do coração, que é o lugar onde será celebradas as missas, né, as celebrações eucarísticas. Então, é uma celebração muito antiga e de uma beleza muito grande, né? Então, eu me sinto muito honrado, né? Mas a minha participação, infelizmente, ela foi muito pequena. Foi só uma participação celebrativa. A banda União Operária encerrou as celebrações. Grande abraço e desça sobre todos vocês, meus queridos irmãos, e penetre no mais profundo do seu coração, do altar do seu ser, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz. Além da matéria, né, parabenizar o nosso Rodrigo Ferreira, o nosso Gessé. Bonita a missa, a igreja, né, Zé? Lindo, tudo maravilhoso. Um abraço, Fred, Betão, todos que nos acompanham aqui pela TV Banqueta. A Igreja do Rosário é um patrimônio da cidade, né, Fred? Um patrimônio riquíssimo de uma comunidade muito importante da cidade, que é a comunidade do Rosário, que cuida muito bem lá das coisas do Rosário, da escola de samba, da igreja, das festas. É uma comunidade muito unida. E a Igreja do Rosário é uma igreja que nos traz paz e nos traz uma religiosidade, mexe com a nossa emoção religiosa. Eu, infelizmente, não pude comparecer. Só como detalhe, acho que uma festa tão bonita poderia ter sido empurrada para o final de semana para que todo mundo pudesse ter acompanhado. É a única coisa que eu acho que faltou aí. Uma festa no meio de semana e com uma certa dificuldade para as pessoas comparecerem. Eu sou um deles. Mas parabéns a todo mundo e restauração, né, da Igreja do Rosário é muito bom para a nossa cidade. O Zé, tem muito a ver com você. Mandar um abraço pro Henrique Lacerda, filha da Thelma. Porque o Henrique foi o responsável lá pela questão da construtora, né? Que fez a reforma da igreja. Um abraço para a Thelma, pro Henrique. Muito lembrado, muito bem lembrado, Fred. O Henrique, rapaz muito trabalhador, muito inteligente, lutador, e fez um belíssimo trabalho nessa obra. Parabéns, Henrique, e toda a equipe dele. Isso aí. Ederson Lira. Eu tenho que só fazer um recorte importante, né, nesse momento, que é a Igreja do Rosário dos Homens Pretos, né? A Igreja do Rosário, gente, a gente precisa aprofundar um pouco mais na história da Igreja do Rosário, como que ela foi construída. Foi construída não foram construídas pelos escravos, não, viu, gente? Ninguém nasceu escravo, não. Ela foi construída pelos escravizados, né? As pessoas que construíram essa igreja, eles vieram escravizados, né, da sua terra natal, né? E é muito importante que nós fazemos esse recorte, porque os escravizados não podiam celebrar a sua própria religião. Então, houve uma coisa que chama sincretismo religioso. Eles tiveram que pegar os orixás, o que eles acreditavam como deuses, e achar um santo correspondente. Então, Ogum é São Jorge, são vários santos, né? E aí eles foram colocando os santos, né? O orixá com um santo equivalente, para eles poderem celebrar a sua divindade, a sua maneira de cultuar esse bem ancestral. Então, é muito importante que nós façamos isso, que nós entendamos também que a comunidade, junto com as pessoas que produzem as festas, principalmente Nossa Senhora do Rosário, que é a principal no campo do folclore nosso, que é o congado, né?
e também as outras religiões de matriz africana estão estabelecidas ali, mas essas religiões de matriz africana têm uma origem anterior a isso que foi construído também logo depois do sincretismo religioso, que é a ligação de Nossa Senhora do Rosário com as religiões de matriz africana. O Rosário, por que Nossa Senhora do Rosário? Porque, simbolicamente, o Rosário de Nossa Senhora tinha a proximidade muito, muito forte com as guias e o rosário que os pretos usavam, né, nas suas comunidades africanas. Então, por isso, escolheram Nossa Senhora do Rosário. E tem ali uma coisa muito bonita, né, que é o altar, as nomenclaturas que tem e o letramento que tem em volta da igreja. A matéria fala isso, Fred, daquele letramento, aqueles desenhos de letramento que tem por fora da igreja, que a gente não consegue traduzir, mas é como se fosse um letramento ancestral, em que hoje você consegue decifrar o hebraico, consegue decifrar outras línguas, mas essa ainda nós não conseguimos ainda, né? Até uma historiadora que teve aqui no programa, eu até conversei com ela sobre isso. Então, dito tudo isso, foi maravilhoso, a gente tem que preservar a nossa cultura, mas eu vou encampar aqui, Fred, toda vez que a gente falar sobre isso, sobre a revitalização do cemitério dos pretos, que é do lado ali onde está a Copasa. Aquilo ali, do lado ali, tem o cemitério dos pretos, né? Porque a igreja foi construída pelos homens pretos da nossa cidade que foram escravizados vindo de África, né? Então, é isso. Eu acho que a gente precisa, quando for comemorar essas coisas, trazer ali o congado, trazer os terreiros de Umbanda, trazer o candomblé, trazer tudo aquilo que simboliza essa luta ancestral que representa, de fato, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário e aquele espaço do Rosário de Maria. Falou bem tanto Betão quanto o Zé. Queria destacar isso tudo, reforçar tudo que o Betão falou. Eu já disse em outros programas, mas a nossa audiência é rotativa. A presidente Dilma Rousseff, enquanto candidata, o seu primeiro ato de campanha, Dilma Rousseff, foi aqui na Igreja do Rosário. E justamente, Betão, estavam todas as religiões de matrizes africanas, tudo dentro da Igreja de Nossa Senhora do Rosário. Mandar um abraço, é sempre bom demais ouvi-lo, o padre Aloísio, hoje Dom, que foi por muito tempo o padre da paróquia de Santo Antônio. E também destacar, claro, a participação da banda União Operária e dar um toque ao nosso pároco da cidade, reforçar mais as missas lá na Igreja do Rosário. Eu sou católico, hoje eu frequento a Igreja do Bom Jesus do Vale, mas eu sempre frequentei as igrejas da nossa cidade. Eu fui muito pouco ou quase nada na Igreja do Rosário. Eu acho que o católico aqui vai muito pouco na Igreja do Rosário, se não for aqueles fervorosos, aqueles fervorosos, ou o pessoal da comunidade do Rosário. É uma igreja que eu tenho certeza que a maioria esmagadora dos católicos de Nova Lima não conhece, e ela é lindíssima. Tem são poucas poucas celebrações missas, lá, né? Mas eu acho que pode ser mais bem poderia ser utilizada. Né? Com certeza. Mas bem não, já é bem utilizada, mas... Só para o pessoal ter uma ideia, ela foi construída pelos escravizados aos domingos. Então, os domingos eles tinham folga, subia com aquelas pedras pesadas, Aquilo ali foi construída pelos escravizados para saudar Nossa Senhora. E aí tem muita história, né? Tem uma lenda também, que a gente não pode cravar, que ela foi feita de costas para as quintas. Para as quintas, que é a residência dos ingleses. É aquilo que eu falo, eu tenho orgulho da nossa colonização inglesa, mas está todo mundo cansado de saber dessa história. Precisamos valorizar a nossa cultura negra e o Banqueta faz isso muito bem com a Escavando a Verdade. E como disse o Betão, ali do lado tem um cemitério que poderia ser muito bem resgatado. Sim. Com certeza dá uma baita de um circuito turístico. Turístico, né? Com toda certeza. Né? Vamos lá. Agora vamos falar também sobre o tema do Jornal Banqueta, a ver com cultura. A Prefeitura de Nova Lima realizou o evento chamado Chorata, onde ela homenageou 12 personalidades de Nova Lima
ligados ao choro. E também não quer dizer que foram só músicos, foram pessoas ligadas ao choro. Vamos ver na tela, antes de ouvir Zé Raimundo e Betão, vamos passar as fotos, Nicolas? Esse é o Claudinei, foi homenageado, morador ali da Rua Tupi. Pode Muito ir? boa homenagem, Claudinei. Claudinei você conhece, né? Muito bem. Mandar um abraço para ele. Da banda, abraço para ele. Teve aí Uns probleminhas. mas tá aí nos acompanhando. Um grande abraço para o Claudinei. Um abraço. Fiz questão de ir lá na casa dele tirar foto. Dinilson, saudoso Dinilson. Saudoso, também outro merecido demais. Músico da melhor qualidade. A escola dele formou muito músico. Dele, com certeza. Esse aí, vocês vão me permitir, esse aí eu tenho um carinho baita de especial. Também tive o prazer e a honra de ir na casa de Zé Felipe, sentar na sua sala. É um dos homens mais importantes da nossa cidade, uma das bandeiras da Banda União Operária. Se a Banda União Operária está de pé, muito se deve ao Zé Falou Felipe. tudo. E não só isso, Fred. O Zé Felipe é um símbolo da música em Nova Lima. É o símbolo da participação de nós, nova-limenses. É um cara que sempre brigou pelas coisas da cidade, sempre esteve à frente de muitas coisas. Muito Grande abraço pro também. Zé. Zé Pessoa, falecido também Zé Pessoa. E você bateu o olho ali, Betão? Você que é lá de baixo, você bate o olho ali, você fala que é Dona Haddad. Ele é irmão de Dona Haddad. Outro também, né? Outro músico, violinista, violeiro, né? Da melhor qualidade. Tocou no meu aniversário de 50 anos, fez um sucesso danado. Grande, subiu dessa, viajou meio fora do combinado, mas muito merecida a homenagem. Ele é tio da minha esposa. Tá aí, Dona Maria Cesário, também fazer uma menção especial. O meu pai foi criado ali, próximo à Igreja da União Operária, e tinha muita amizade com a Maria de Cesário, que é também um baluarte ali da igreja, da Banda União Operária, porque a casa dela, né, faz divisa com a banda, e tem um sobrinho, que eu até imaginava que fosse filho, também foi homenageado, o Miranda. Eu achava que o Miranda fosse filho dela. Sobrinho. E eu entendi que o Miranda era genro dela. Não, é sobrinho. Então, o genro, né? Posso estar errado. Miranda aí, fala aí, Zé do Miranda. O Miranda é aquela figuraça, né? Presidente da Banda União Operária hoje, dedicadíssimo à banda, à música, sujeito muito correto, muito honesto e muito participativo. Então, merecido também, grande músico, e eu acho que a homenagem foi perfeita, viu, Fred? Quem mais? Tá ali o Natalino, grande músico da questão lá da banda, junto com o Zé Fuzil. Natalino. Sabino, que é pai de Arthur, avô da nossa jornalista Helena. Totonho, eu chamava ele de Totonho, figuraça também, músico da melhor qualidade, também sempre aí no comando das músicas dos anos 70, 80 em Nova Lima, era o cara que comandava aí o Sabino é muito bem... Realmente ele é muito bem conhecido, né? Era muito conhecido, era uma figura extremamente conhecida. Esse aí, ajuda aí, Zé. Sidney, irmão do Sabino. O Sidney, irmão do Sabino. Sidney, irmão do Sabino, também músico, participava com o Sabino, aí dos grupos, né? Dos grupos musicais, e também a figura muito importante da música também, foi embora meio fora do combinado, viajou cedo, mas os filhos dele estão aí fora. É legal que ele é Sidney e o filho é Sidney. Sidney, que trabalhou muito tempo ali no Polo Esportivo, e ele é avô da nossa subsecretária de Cultura, a Isadora. É pai da mãe da Isadora. Tony Kemp também foi homenageado, tá aí vivo, tá bem aí o Tony. Tá vivo, tá novo ainda, né? Foi o cara do rock aí dos anos 70 em Nova Lima, Tony Kemp, figuraça também, educação refinada, né? E um músico da melhor qualidade, muito merecido também. A gente toma umas surpresas, né? Quando falou Anthony Kemp, eu pensei assim, é o pai de Tony Kemp. Eu não imaginava que Tony era músico. Porque a gente conhece Tony de quê? Senai, professor de educação física. Músico, não sabia. Grande músico. Tá aí outro baluarte da nossa música, Zé Lopes. Zé Lopes, pai do maestro atual. Pai da banda, do maestro Vaguinho, né? Mandar um abraço, meu irmão. Uma grande aquisição da loja maçônica, o Zé Garibaldi. O Vaguinho tá lá com a gente. E o Zé Lopes brincadeira, é um baluarte, conforme você falou, da Banda União Operária. Desde sempre toca, tá firme aí. Participou do nosso programa aí,
conexão, deu entrevista, é um cara Participou do Cultura também. do Cultura. Ô, gente, eu vou te falar, aí nós vamos puxar a Participativo. sardinha pro nosso lado. É quase impossível alguém de destaque que Nova Limense que não tenha participado dos nossos programas. Tá aí o Esse maior é de todos, né? Zé Fuzil. o Zé Fuzil. A nossa música tem o nome de Tem a ver Zé com Fuzil. ele, né, Fred? Tem a ver Bloco com do Sujo. Aí nós vamos ficar pra lá um programa inteiro. Certinho? Rapidão, vamos lá, Zé. Você conhece tudo de música. Chorar tá legal. Muito legal, evento e tanto. Pena que eu não pude participar, mas é um belo do evento. Tomara, eu até falei com o Betão aqui antes do programa, poderia dar continuidade todo ano, fazer Eu acho que homenagem nem do todo tipo, ano, né? poderia ser uma coisa Né? comum, né? Comum. Betão, você. Eu acho que a gente precisa valorizar. E a gente tem perdido isso, Fred. A gente tem conversado muito isso aqui, essa questão da digitalização, de como as crianças e os adolescentes e os jovens, a juventude de uma forma geral, que a juventude hoje até quase 40 anos você está considerando aí a juventude. Precisa de ter mais tesão com essa coisa, sabe? Com a música, com o que a gente tem aqui, com esse grande cabedal cultural que a gente tem na nossa cidade. Está faltando esses movimentos como tinha na década de 80, de 90, né? As bandas, que apareceram as bandas, e antes das bandas tinha os festivais de música. E está tudo muito massificado, né? Você liga o rádio aqui, você vai na casa de alguém, é esse sertanejo, que eu não sei nem se pop, né? Um trem esquisito, você não tem uma raiz, mas qualquer lugar do Brasil que você vai, você escuta a mesma música. Está tudo muito pasteurizado, né? E a gente está perdendo essa originalidade. Por isso que a gente lembra de todos esses artistas que passaram pela nossa cidade com um saudosismo muito grande, porque não tem uma continuidade, né, musical nesse sentido. A gente tem lutado assim com escola de música, banda que sobrevive e tudo, mas gato pingado, né? Então a gente precisa renovar isso, mas renovar no nosso íntimo mesmo, né? Sentir que isso é uma necessidade cultural que a gente tem pela riqueza que a gente tem aqui na nossa cidade. Prova disso são as regravações dos grandes sucessos dos anos 70 e 80, que toda hora está acontecendo. Sim. Por quê? Falta criatividade hoje, a mesma criatividade que você tinha quando você ligava o rádio nos anos 70. Você tinha, no samba, você tinha 20 sucessos ao mesmo tempo. Na música popular mais clássica, você tinha mais 20. E daí por diante, o sertanejo tinha mais 20. E isso foi acabando, né, Betão? O cinema nacional contribuiu demais, né? Você vai pegar, por exemplo, o filme de Noel Rosa. A gente pega o filme de Noel Rosa, você vai ver lá Aracide Almeida, Mário Lago, próprio Noel Rosa, e Zequete, um monte de gente que construiu ali a base do samba, do chorinho, né? E aí, essa turma que nós acabamos de falar aqui agora, viu essa turma toda, né? Que apareceu nesse cenário de rádio nacional, de Atalaia, Rádio Cultura. Então, assim, a gente precisa retomar isso. Não precisa, lógico que não vai precisar retomar igual era antes, não, mas trabalhar o instrumento, né, gente? A coisa mais bonita que tem é um instrumento bem tocado. E a quantidade de criança que tem hoje aqui, com habilidade, né? Com escolas. As escolas hoje estão pegando no laço, né? Com instrumento de primeira, de ponta para as pessoas tocarem. Então, assim, vi uma menina outro dia, Fred, de 15 ou 16 anos, tocando um violino, cara. Legal demais. Que coisa mais maravilhosa. Então, assim, é isso. Pessoal, importante destacar, voltar um pouquinho no que a gente falou sobre a banda União Operária. Zé, confirmando, a nossa Mariana confirmou aqui que Miranda, ele é realmente casado com a sobrinha de Maria Cesário, que chama Zinha, tá certo? Exatamente. E também, relembrando um pouquinho da Igreja do Rosário, a gente não pode deixar de lembrar da Eni Souza Bernardim. Quem é Eni? Dona Eni, a esposa do Dr. Eli, ali do Rosário. Sim. Esposa não, perdão, irmã de Dr. Eli, esposa do grande Heloísio Bernardino, e ela por muitos e muitos anos foi a cuidadora, a dona da chave da Igreja do Rosário. Então, devido ao grande trabalho da Eni, que a igreja está de pé. Outra coisa importante, Betão e Zé Raimundo já falaram demais sobre a Chorata. Evento legal, mas, pessoal, nós estamos lidando com a emoção das pessoas. A Prefeitura de Nova Lima fez 2 dias de evento.
são 12 homenageados. No primeiro dia de evento, 6 homenageados. No segundo dia de eventos, outros 6 homenageados. Até aí tudo bem. Só que o buffet, comida boa, bebida boa, só foi no primeiro dia. Mandamos essa demanda para a prefeitura e eles disseram que os homenageados foram sorteados, justamente porque o primeiro dia tinha buffet e o outro não. Faltou um pouquinho de tato, né? Estranho. Não pode Não fazer é isso. que seja estranho, porque eu complicado. acredito nas pessoas que disseram que fizeram o sorteio. Mas, pô, nós estamos lidando com pessoas que estão ali representando um ente querido, pessoas mais idosas. Então, faltou esse... Ô, Fred, faltou tato, sensibilidade. né? Sensibilidade. Aí a Porque palavra certa. como que você faz um evento homenageando 12 pessoas para meia dúzia, para metade? Existe o buffet e para outra metade não existe. Então não tem que ter sorteio, não tem que ter nada. Tinha que ter para todo mundo ou não tinha que ter para ninguém. Então tá errado. Observação importante. Faltou sensibilidade. Faltou. Vamos falar agora também sobre a Parada Gay. Em Nova Lima, neste sábado, acontece a parada LGBTQI+. Perdão, viu, gente? Houve um deslize, mas está aí a parada desse segmento tão importante de ter essas movimentações, essas manifestações, porque a gente acha que não tem o preconceito, mas tem demais, né, Betão? Muito, né? Ainda tem muito. As pessoas confundem as coisas, né? Confundem as coisas com relação à questão da sexualidade. A sexualidade sempre foi um problema, né? Sempre foi um problema para todas as pessoas, a questão do desejo, por causa da repressão, por causa do conceito, por causa das violências, né, sofridas aí ao longo do tempo. Mais importante dizer também que essa questão sexual tem muito a ver com a relação à objetificação da mulher e tal. Então, ou seja, a mulher era tratada como um objeto, né, exclusivamente, né? Quem não lembra da novela que passou há pouco tempo aí, né, vai se preparar que eu vou lhe usar. Então, a gente tem muito dessa coisa ainda e a gente precisa, todos nós, né, nos curvarmos a partir do que é se sentir, ter o seu sentimento, o seu desejo respeitado, né? E é uma via de mão dupla em que todos os lados precisam de autorrespeito. Então, o que eu sempre falo é o seguinte: a gente precisa ter cuidado e deixar com que as pessoas manifestem aquilo que sente, que gosta, que tem, se sente bem. E isso a gente precisa respeitar ao longo do tempo. Então, essa parada LGBTQIA+, ela nada mais é do que uma representatividade real do que a gente vive hoje. Então, cada vida importa, cada sentimento importa e cada desejo nos acomete de alguma forma e a gente precisa respeitar também e cada sentimento importa. Importante ter essas manifestações, né, Zé? Muito importantes, são necessárias até, né? É uma comunidade que tem que defender os seus direitos, tem que defender as suas opções e todos nós temos que respeitar isso aí. Então, não sei se muita gente não concorda com esse tipo de manifestação, parada, não era necessário isso, mas é a forma que esse grupo tem de se defender, de se propagar e de se manter longe de todo e qualquer preconceito. Então, preconceito, gente, em qualquer situação, ele é errado, né? A gente tem que afastar todo e qualquer tipo de preconceito, nesse caso mais ainda. Ok, vamos mudar um pouco a chave, vamos falar sobre a matéria de capa do Jornal Banqueta. Nós trouxemos uma pesquisa, porque muita gente não sabe o que é, só vê na televisão e acha que estava distante da gente. Falamos sobre o Comando Vermelho e o PCC, que é o primeiro comando da capital. Zé Raimundo, o que você tem a dizer a respeito desse tema que o Banqueta trouxe, do CV e do PCC? Você falou tudo aí, Fred. O jornal trouxe mais uma vez, ele traz para a comunidade, para todos nós que acompanhamos, que somos aqui de Nova Lima, que moramos aqui,
uma informação muito preciosa, que a gente não sabe, a gente passa longe, porque não tem PCC e Comando Vermelho, isso não vem aqui em Nova Lima, mas vem em si e está aqui. Eles estão em todos os lugares. São dois grupos muito fortes, criminosos muito fortes, dois grupos criminosos que ganharam força desde a reportagem conta isso, desde do início lá nos anos 70, do Comando Vermelho no Rio de Janeiro, depois do PCC em São Paulo, e esses grupos cresceram e hoje dominam muito o Brasil. A falha aí é dos nossos governantes desde sempre, não é dos governantes atuais, não. Isso é dos governantes desde a ditadura militar, que não estancaram esse problema e não conseguem estancar esse problema até hoje. Então, hoje nós temos eu vou arriscar aqui em dizer que nós temos quase que um poder, que é esse poder criminoso dessas facções. E eles estão também em Nova Lima, eles agem em qualquer lugar. Você, aí pelo interior afora, você vê muitas vezes bancos sendo assaltados na madrugada. Quem que assalta banco na madrugada numa cidade pequena com 10 mil habitantes? Quem assalta são grupos criminosos que têm essa especialização, que têm essa condição de fazer esse trabalho. Então, não pense você que é morador de Nova Lima, que nós não temos esse problema. Nós temos esse problema sim, o PCC está aí, o Comando Vermelho também, e cabe ao poder público, não só de Nova Lima, o poder público nacional, estadual, nacional, todo o poder público, de estancar esse problema. Mas que eles estão aí, estão. E a reportagem, mais uma vez, parabéns às jornalistas que fizeram, à sua equipe do jornal, porque ela é muito esclarecedora e, mais uma vez, acho que pegou a maioria das pessoas de surpresa. Eu sou um deles. Porque você lê na reportagem, você vê o tamanho que é a coisa, a estrutura que eles têm e onde que eles estão. E eles estão aqui também. Então, parabéns mais uma vez. Beton. Parabéns aí, tem que emendar os parabéns à Helena, né, que fez a matéria. Pesquisou, nossa, ela várias fontes estão na matéria, inclusive as fontes pesquisadas. Gente, para a gente entender o que é o crime organizado, e à medida que a gente vai conversando, vai lendo as matérias e tal, e eu ia falando aqui, eu vou pesquisando aqui também, mas é coisa que eu já estou acostumado a fazer desde o Cultura Geral, porque a gente já discute isso também aqui na televisão há muito tempo. Olha, o crime organizado, ele está tão ramificado no nosso país, assim, no mundo inteiro, tá, gente? Isso não é, ele tá em mineração, em vários ramos da economia, até com trabalho escravo ele está envolvido. Não é só drogas, não, tá, gente? Você tem dados do Fórum Nacional de Políticas Públicas, né, e de Segurança Pública, que vai falar isso. Ele tá envolvido com bebida, com tráfico de drogas, com mineração, com trabalho escravo, com combustíveis e armas e um monte de coisa. Agora, pasmem, né? O volume de dinheiro que é movimentado por ano com o crime organizado no país é na ordem de 146 bilhões de reais. 146 bilhões de reais. Então, nós não estamos falando de um negocinho assim, e as pessoas romantizam, né? Quando você vai ver o filme, ou você conversa com um menino ali, conversa com o outro, e vai tendo essa alusão, né, tanto de polícia como de ladrão, mas quando uma criança ou um adolescente começa a inclinar, né, por esse tipo de defesa, esse tipo de coisa, porque, como disse a matéria, né, como está ali elencada, a raiz desses movimentos ele aparece como um protesto ou uma representação das pessoas que estavam encarceradas lutando por direitos, né? Direitos fundamentais dentro dos presídios, né? E depois ramificou para esse tipo de organização, que é uma organização criminosa violentíssima e com um volume de dinheiro muito grande. Então, a gente precisa de informar como foi feito no jornal, como a gente tem feito aqui. 146 bilhões de reais por ano é o movimento de dinheiro. Então, assim, toda vez que você for conversar com seu filho sobre droga, você tem que conversar com seu filho, trazendo para ele, trazendo à luz de tudo isso que é envolvido com o crime organizado, né? Então, assim, entender qual é a dinâmica do crime organizado é muito importante para que a gente consiga combater o crime organizado dentro da nossa própria casa, para que essas pessoas não fiquem perdidas na sociedade.
Esse é que é o grande recado que a matéria traz para todos nós. Colocar a discussão de crime organizado dentro das nossas casas, para que a gente possa conversar com os nossos filhos, nossos netos, nossos parentes, de forma clara e objetiva. Isso aqui é uma organização em que tem várias pessoas que faturam e faturam muito alto, né, às custas das pessoas que ficam aí nas pontinhas aí, assassinando, vendendo droga e etc. Entendeu? Então é isso que a gente precisa alertar os nossos filhos e os nossos parentes. E é importante, pessoal, a nossa audiência, não sei se sabe disso, em Nova Lima, há cerca de 15 dias, foram encontrados 300 quilos de maconha, lá em Honório Bicalho, uma região de ocupação. A propriedade da droga, segundo a Polícia Militar, é do Comando Vermelho. Então está aqui na nossa portinha, infelizmente. Agora vamos falar, não tem como não falar do tarifaço que o presidente Donald Trump estava ameaçando, muita gente não acreditou que aconteceria, mas nessa quarta-feira foi confirmado os Estados Unidos agora tarifa os produtos brasileiros em 50%. Lembrando que já era 10%, então somou-se 40%, deu 50%. Mas alguns importantes itens estão de fora dessa taxação, como suco de laranja, o que mais, gente? Mineração e tantos café, outros aí. etc. Café. Enfim, Betão, o que você achou dessa questão da confirmação da taxação, o tarifaço, como quer que você queira chamar? Bom, primeira coisa que a gente tem que pensar e discutir, né? Existe um modelo de poder estabelecido nos Estados Unidos, está começando a ser estudado agora, que chama a teoria do louco, né? Que é isso que o Trump tem usado. A teoria do louco é esse tipo de ações, já foi usado, parece que por Richard Nixon, em outros tempos nos Estados Unidos, me parece, tá? Se tiver alguma correção para fazer, eu faço logo depois nos comentários aqui. Então, o que acontece é o seguinte, essa teoria propõe esse tipo de ações como o Donald Trump está colocando aqui, não só para o Brasil, mas para outros países também. Então, ele começa com 50% e agora, em média, cai para 20%. Né? Ou seja, é um blefador, ele vai blefar, agora ele blefou, e se os países arregarem, ele mantém. Se não arregarem, eles vão construindo, vai começar a desconstruir uma narrativa. Mas o detalhe é o seguinte, é uma teoria de guerra, né? Tipo assim, você não tem nada, você avança 50 pontos e recua 30. Mas você ganhou 20, você não perdeu 30, você ganhou 20, você não tinha nada. Então, o que a gente precisa ter é dinâmica para combater isso, por exemplo, quais países que vão absorver os produtos que eles não querem. Eu estava até ouvindo hoje, as pessoas que eu estou muito preocupado com isso, estou preocupado com aquilo, estou preocupado com nada. Eu não tenho preocupação nenhuma, porque eu tenho certeza que eles não conseguem viver. Né? Eu estava lendo, por exemplo, o café, que continua com a tarifa. Né? Eles vão comprar café de onde? Do Vietnã? O Vietnã, há pouco tempo, agora teve problemas com café, não consegue abastecer o mercado americano. Isso vai implodir de dentro para fora. Os empresários americanos, o Congresso americano com os democratas e outras pessoas, os próprios juristas americanos estão preocupados com isso, porque como que um doido desse toma decisões como tomou com o país da União Europeia, tomou com o país da América Latina, e etc., inclusive com o Canadá, que é um parceiro antiquíssimo dos Estados Unidos, e fica por isso mesmo. Não vai ficar. Eu acho que esses modelos que ele está tentando implementar vai ser tiro no pé, e a gente vai ter que fazer esse tipo de jogo. Bom, nós temos o produto para oferecer, para vender. Se ele não quer comprar, quer taxar, tem outros países que podem comprar. Né? E se não comprarem, a tendência é que o produto fique mais barato aqui no país. Mas ninguém quer isso, porque isso acaba gerando um certo desconforto na economia e tudo. O que é mais importante, que isso precisa ser levantado, ser colocado, gente, que o estado mais prejudicado com isso tudo é o estado de São Paulo. É o mais prejudicado. E engraçado que é o estado
que mais fez propaganda para esse governo americano que está aí. Então a gente precisa pôr o pezinho no chão, garantir a nossa soberania e entender o seguinte: nós não fechamos a porta para negociar em nenhum momento, não vamos fechar a porta da diplomacia para negociar. E tem um deputado que falou isso na época do Bolsonaro, falou assim: tem que tirar uma comissão de gente doida para conversar com o Trump, porque quem conversa com doido é só outro doido. É isso aí, Fred. Só para a gente fazer uma correção, o café, gente, foi taxado, tá? O café foi taxado. Foi taxado. Vocês têm que entrar nas redes sociais, são itens, são Vários itens. vários itens. Mas, de uma forma geral, o que foi taxado foi sucos, polpas de laranja, combustíveis... Que não foi taxado. Que não foi taxado, perdão. Sucos, polpas de laranja, combustível, minérios, fertilizantes e aeronaves, né? Lembrando Isso. da Embraer. Da que é Embraer. E o que foi taxado de mais destaque é café, frutas, carnes. Tudo taxado. José Raimundo. Pois é, Fred. Desde do nosso último programa, a gente já falou aqui dessa Probabilidade. E nesse período, eu realmente fiquei diferente do que aqueles que defendem o lado da esquerda, achando que não, que isso aí não era problema. É problema sim, e é um problema grande para o Brasil. Nós temos que entender, com toda a loucura do presidente Trump, e ele pode ter sido louco não só com o Brasil, como disse o Betão, com outras partes do mundo, mas os Estados Unidos, querendo ou não, é uma potência. E é uma potência muito maior do que o Brasil. Então, eu realmente temi muito por essa taxação, temi muito que chegasse o dia de hoje, o dia 1º de agosto, né? O dia chegou e a taxação foi mantida com uma ressalva de ele ter aliviado, ele tirou o pé do freio em muitos itens aí. E são itens importantes. Dentro desses que ele aliviou, faltou a carne, faltou o café, que vão afetar muito a nossa economia, sim. Porque, além dos Estados Unidos ser uma economia quilometricamente mais na nossa frente, o grupo, os Estados Unidos leva com ele um grupo grande de outros países. E isso pode atrapalhar a nossa exportação, sim, para outros países, está claro. Nós vamos sentir isso, sim, nós vamos ter desemprego, nós vamos ter problema, sim. E o próprio governo brasileiro, esse tempo inteiro, desde que foi anunciada a taxação, se preocupou com isso. Ah, não, vamos tentar negociar. Foram comitivas lá de senadores para tentar negociar. Enfim, com todas as loucuras dele, acho que não era necessário que isso estivesse acontecendo. E isso não é bom para o Brasil. Então, de um lado, eu estou mais tranquilo, eu, como a grande maioria dos brasileiros, ou metade, pelo menos, dos brasileiros, estão mais tranquilos porque a taxação não aconteceu geral. Mas existe a preocupação. Vou te dar um exemplo da carne. O que já está acontecendo de navios que estavam preparados com exportação de carne, com carne apodrecendo, já está acontecendo. E o café? E a laranja? E a manga lá do pessoal do Nordeste? Isso vai causar desemprego, isso vai causar uma queda na economia. O próprio ministro da Economia, o Haddad, o Fernando Haddad, está extremamente preocupado com isso. E, olha, ele é muito sensato até. Ele já disse em entrevista que não vai haver reciprocidade, que ele vai tentar resolver o problema internamente aqui e diplomaticamente negociar. Eu acho que isso aí vai acabar sendo negociado mais para frente. As loucuras do Trump ele vai diminuir essas loucuras, mas precisa sentar e conversar, precisa ter diplomacia. Não adianta ficar dando soquinho na mesa, o presidente da República, o presidente Lula, e falando que não, porque nós vamos, porque a nossa soberania... Não adianta, isso não vai resolver o problema. Até porque, Fred, eles foram muito atiçados. O Brasil, o presidente brasileiro, o governo brasileiro tem ameaçado e muito os Estados Unidos com palavras, com ações, há muito tempo. E essa ação mais pesada do Trump com o Brasil é muito em função disso. Nada mais do que isso. Agora,
Na prática, não estou preocupado com isso, se é lado de direita, se é lado de esquerda, isso pouco importa para nós brasileiros. O que importa é que a gente continue tendo uma vida saudável e uma economia saudável. É isso que importa. O resto é bobagem. Se vai ser bom, se tem que ter soberania, não tem que ter nada. Tem que ter uma economia sadia. E nós temos que nos sustentar. Aqueles que são aposentados receber suas aposentadorias, aqueles que estão empregados manter os seus empregos. É isso que eu me preocupo. É com a saúde do brasileiro, do nosso povo e da nossa gente. Você esqueceu de falar que o Lula esteve em Minas Gerais e disse que joga truco, né? Que ele estava esperando o truco do Trump, que ele ia... Ele ia... Vocês, né? Uhum. Tá certo. 9. Tá certo. Vamos lá. Agora, Betão, te perguntar, começar por você. Nós falamos sobre, vamos especulando o que pode acontecer com esse tarifaço do Trump. Eu te confesso que eu não tenho essa clareza dos preços, se vão aumentar ou vão diminuir. Uhum. Na minha opinião, no meu mercado de carne, eu acho que o preço vai diminuir, porque eles não vão exportar. Sem dúvida. Vai até exportar, mas menos né? Vai ter uma queda. Acredito A China, parece que 2 ou 3 países, a União Europeia também, falou, o que vocês não venderem, a gente compra. Mas enfim, Betão, porque barateia lá. Né? O argumento do Trump para taxar o Brasil com 50%, dizendo a respeito das ações do Lula, dizendo a respeito da questão no que diz o Trump, da questão da atuação do Alexandre de Moraes, e também ele fala a respeito da perseguição ao Bolsonaro. Gente, tem que ter muita paciência até para a gente não falar bobagem. Mas é o seguinte, o que nós temos agora, nós criamos agora uma figura ímpar na República Brasileira. Nós temos embaixadores que defendem a soberania do país, nós temos estadistas que vão lá para fora para defender as nossas fronteiras, a nossa economia, o nosso povo. Né? Agora, nós arrumamos 2 palhaços, né, que se vestiram aí de embaixadores negativos do Brasil. Né? É o Eduardo Bolsonaro e aquele neto de ditador, não sei que é lá, Figueiredo, que estão trabalhando contra a soberania nacional, contra o nosso país, achando que uma ação de um governo externo, né, vai modificar aquilo que está para acontecer com as pessoas que tentaram um golpe de Estado no dia 8 de janeiro. Serão presos, serão condenados, vão pagar pelas suas ações, né? E não vai ser nenhum tipo de coação que essas outras pessoas estão lá declaradamente, como Eduardo Bolsonaro, declaradamente trabalhando para que o país seja prejudicado em detrimento das pataquadas que seu pai promoveu na presidência da República, com medo de ser preso. Tanto é que não vai voltar nem para assumir o mandato, porque ele está com medo de ser preso agora, porque ele já é sabido isso, que é crime contra a nossa soberania, crime contra o Estado brasileiro, né? Crime contra a nossa República. Então nós temos agora 2 idiotas patéticos, embaixadores negativos contra o Brasil, promovendo e incentivando esse tipo de taxação, condicionando isso às decisões do Supremo Tribunal Federal, que, diga-se de passagem, é um poder independente, né? Como o Executivo, o Legislativo, o Judiciário é poder independente e ninguém vai interferir nisso, certo? Nem aqui e nem fora daqui. Então, quem defende esse tipo de coisa é um bandido sem vergonha. Isso é de ação criminosa, de grupos criminosos que precisam ser responsabilizados, né, na forma da lei, quando aqui pisarem ou quando forem extraditados para o Brasil. É isso. Zé Raimundo, agora para você, sobre os argumentos que o Trump divulgou que está taxando o Brasil. Olha,
Eu vejo a coisa de uma forma bem diferente, não só eu, como volto a falar, metade dos brasileiros. O Trump tem sido ameaçado, os Estados Unidos têm sido ameaçado pelo governo brasileiro há um bom tempo, tá certo? Então, são várias ações do Brasil que causaram essa guerra. Essa é uma guerra diplomática. O Trump, com toda a loucura dele, não tem negócio de Eduardo Bolsonaro, não, gente. Eduardo Bolsonaro não tem esse poder de mudar a cabeça do presidente dos Estados Unidos, não. Isso é coisa, isso é ilusão, isso é viagem desse pessoal. Não existe o Eduardo Bolsonaro fazer a cabeça do presidente dos Estados Unidos, não, gente. O que está acontecendo é que os Estados Unidos têm sido instigado pelo Brasil há um bom tempo, com várias ações, nós não precisamos repetir aqui. Por várias ações que o governo brasileiro tem feito nos últimos tempos. E, com isso, o Trump está rebatendo. Quando ele coloca a situação do Bolsonaro, isso é uma opinião dele, ele é amigo do Bolsonaro, tá certo? Então, ele vai defender o que ele acha que está incorreto. E existe, sim, uma perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Tanto existe que eles estão, desde o dia 1º de janeiro de 2023, querendo prender o cara e não conseguem prender. Não prenderam até hoje. Colocaram a tornozeleira eletrônica no Bolsonaro. Por que não prenderam ele de uma vez? Então, esse poder, esse sistema que quer prender, deve prender sim, então prende. Então, tem 2 anos e meio que está essa lenga-lenga e eles não governam. E fica aí o Brasil despencando, horroroso, um governo horroroso. Nós estamos mal das pernas na economia, as contas públicas, nós estamos com um buraco enorme nas contas públicas. É só querer enxergar isso. E aí vem lá o presidente dos Estados Unidos, que está sendo atiçado, que está sendo ameaçado, que está sendo cutucado o tempo inteiro e está dando a resposta dele. Agora, esse é direito dele, ele é presidente do país dele, ele faz o que ele quiser. Não adianta a gente ficar esperneando aqui, não. O problema é nosso, nós temos que fazer o nosso, esquecer lá e fazer um governo direito, fazer um governo correto, cuidar da nossa economia e da nossa vida, parar de defender Irã, parar de defender os ataques terroristas, tá certo? Parar de defender esse comunismo barato que acabou com o mundo, tanto acabou que a maioria dos países comunistas estão passando apertado até hoje, como está a Rússia, como está Cuba. Vai lá em Cuba e pergunta ao povo cubano como é que é ser comunista. Vai lá na Rússia e pergunta ao russo se ele quer continuar lá. É um desastre, gente. E o presidente dos Estados Unidos está fazendo o papel dele. Agora o problema é nosso, nós que temos que cuidar do nosso aqui. Então, beleza, que a gente ainda vai falar sobre a questão do Alexandre Moraes, nosso último tema. Mas eu vou passar rapidinho. Eu discordo. Primeiro nós, brasileiros, estou totalmente contra as ações do Trump. Totalmente contra. Mas o Raimundo está a favor. Não, pelo que eu entendi, ele está contra a ação do Trump. Mas ele Trump diz que o Trump fez isso contra não, Beto. Estou contra, se for olhar contra... O que Lula atiçou ele. Mas vamos lá. Da mesma maneira que então, você vamos lá, acha senão que a gente não vai, senão não vai andar. Minha opinião é o seguinte. Acreditar uma ação dessa por é o deputado federal que está lá? Né? Não é o senador, não. Por um deputado federal e um outro a Figueiredo, nem sei o que ele é. O Trump está fazendo isso, gente, no mundo todo. Está defendendo o seu povo na opinião dele. Está defendendo a sua moeda. Ele está fazendo isso com todos os países que estão querendo derrubar o dólar. E muitos desses países fazem parte do BRICS, onde o senhor Luiz Inácio Lula da Silva é o principal incentivador de romper com os Estados Unidos. Então, não acreditem em questões políticas. O nosso presidente, ao invés de tentar resolver esse problema, ele ganha fôlego eleitoral. As respostas dele é só em questões eleitorais. E pasmem, né? Estão até ajudando o Lula. Essa é a minha opinião. Rapidinho, agora vamos começar com o Zé Raimundo. Zé Raimundo, todo mundo tem dificuldade de falar. O Magnitsky. Estados Unidos incluiu o Alexandre Moraes na lei Magnitsky. Se me perdoe se eu estou falando errado. O que você acha disso?
Eu acho que isso estava previsto. O presidente Trump há muito tempo já vinha ameaçando, discordando das ações do ministro Alexandre de Moraes no Brasil, que para ele lá e para uma grande parte do mundo é perseguidor, que o Brasil tem perseguido o ex-presidente Bolsonaro, tem perseguido aqueles que são do lado de cá. Gente, as ações que acontecem aqui no Brasil, prisão de deputado federal, porque o deputado falou que podia ter acontecido fraude nas eleições, isso é um direito do cara falar. Ele não provou, ele não disse que houve, não. Ele não está preso por isso. Prender uma deputada, né? Uma deputada federal, porque escreveu perdeu o mané, todo mundo picha-muro aí, a doidada, a bandidagem está prendendo. Proibiu o filho de falar com o pai, porque o pai foi ex-presidente e é contra. Por que não proíbe os bandidos de conversar com os filhos deles? Bandidos pesados que estão aí nos presídios federais. Então, gente, existe sim uma perseguição. E o presidente Trump, entendendo isso, dentro da lei dele, que é do país dele, aplicou essa lei em cima do ministro Alexandre de Moraes. Então, agora, cabe aos ministros brasileiros resolver essa questão diplomaticamente. Mas está resolvido. Isso é o direito do presidente Trump. Certo ou errado é um direito dele. Ele é presidente lá dos Estados Unidos. Acabou. Betão. Bom, primeiro, para falar dessa lei, tem que entender para que ela foi criada, né? Ela foi criada dentro de um processo de coercitividade, reprimir, vamos dizer assim, ditadores, pessoas que têm graves ameaças aos direitos humanos. Só para contribuir para você, foi a primeira vez que os Estados Unidos utiliza essa lei em países que não são ditadores, né? Que vivem numa democracia. Isso, foi a primeira exatamente. vez que ele Então, utiliza assim, isso. foi criada para isso. Então, nós temos aqui os lambibotas dos Estados Unidos, do Trump, nós temos o lambibota. Em tudo quanto é lugar que você for, tem lambibota de americano, e a vida inteira foi assim, hoje é assim, vai ser sempre assim, sempre vai ter os lambibotas, né? Colocou aí essa lei em cima do ministro. O ministro vai para a Europa, gente. Não tem nada, não tem patrimônio nos Estados Unidos, não tem nada e tal, tal. O que está acontecendo, eu vou voltar a falar. São tropas de marginais com requintes de crime organizado, né? Eduardo Bolsonaro, com esse outro aí, com essa tropa que fica fazendo essas coisas, que eles têm entrada assim na Casa Branca com o Marco Rubio, né? Tem entrada lá, conversa e tal, tal. E o que o americano faz? O que o americano faz? Ele achou terra fértil. Tem um bando de picareta, palhaço lá, eles vão aproveitar e jogam no colo deles. Ficou no colo desses dois idiotas que estão lá, que vão ser, sim, em algum momento, mesmo ficando nos Estados Unidos, porque lá também muda. O Trump só pode ficar esse mandato, né? Não pode reeleger mais, não. Lá nos Estados Unidos só pode ter 2 mandatos de presidente. Não interessa se ele é reeleição ou não. Não sabia disso. Ele só pode ter, então ele vai sair agora. E possivelmente vai ganhar um democrata. Vai voltar todo mundo para cá e vai ficar na cadeia. Porque lugar de pessoas que tramam contra a nossa república, que tramam contra os nossos interesses, os interesses da nação, é na jaula. É na jaula, tem que ficar preso. Tá? Então, deixa eu só mudar um pouquinho o tema e agora eu começo por você e acaba Nizé e nós finalizamos o programa. Betão, você acha as atitudes do Alexandre de Moraes, você coloca como elas atitudes corretas ou você é contra taxar o Alexandre de Moraes como que está tomando atitudes antidemocráticas, que está a favor da censura? Por exemplo, vou te perguntar sobre isso. Quando ele, como disse o Zé, coloca 17 anos, não é deputada não, numa pessoa que perdeu o mané. Anotei várias coisas aqui para te perguntar. Uhum. A questão de ele tirar do ar redes sociais, tirar do ar contas de Instagram. Sim. Então, a resposta é a seguinte. O Daniel Silveira, que é o deputado, ele tá preso. Sim. Por causa de quê? Eu não posso dizer
que não estou dizendo que eu penso nisso não, viu, pessoal? Uma pessoa não pode chegar e falar que acha que as urnas não são confiáveis. A pessoa fala assim, eu acho que as urnas não são confiáveis. Aí eu tenho que te ser punido? Você acha que essas atitudes, enfim, o Alexandre de Moraes, num linguagem popular, não está errando a mão, não? Não, vamos lá. Então vamos por partes aí. Primeiro é o seguinte, o conjunto da obra da menina lá que pichou... Pichou não, passou batom. Eles foram lá, se tivesse dado certo o golpe, onde é que você acha que eu estaria, Fred? Com as opiniões que eu tenho, se esse golpe tivesse funcionado. Que essa menina que foi lá e escreveu com o batom lá, ela estava lá apoiando isso. Onde é que eu estava uma hora dessa? Hein? Ou eu estava fora do Brasil, ou eu estava debaixo da terra. Por quê? É óbvio que não tem liberdade de expressão quando você tem pessoas que apoiam esse tipo de comportamento. O comportamento que foi colocado no dia 8 de janeiro, gente, foi para possibilitar golpe de Estado. Golpe de Estado. Isso não é só eu que falo, não. Isso tem estudos que comprovam isso cientificamente. Cientificamente. Isso aqui não é opinião de Betão, Zé Raimundo é contra, fulano, não. É científico. Tá certo? Esses movimentos orquestrados é para golpe de Estado. Só que não funcionou. Primeiro, porque borraram as calças, fizeram tudo errado e o Supremo deu a resposta que tinha que dar. Prendeu todo mundo e todo mundo tem que responder. Agora, ninguém fala, por exemplo, que tem mais de 700 pessoas que fizeram acordo, que estão em casa. E aquelas pessoas que estão lá, ou elas realmente depredaram de fato e ficou materializado o crime, certo? Ou não quiseram fazer o acordo de não persecução penal. Por isso que as pessoas ficaram lá, tá certo? Isso é que está sendo colocado. Ela fez o acordo, ela não quis fazer, depois ela fez o acordo de não persecução penal. Onde é que ela está agora? O que é não persecução penal? Ela faz o acordo para prestar serviço à comunidade, usa tornozeleira, vai para casa e tal. A pessoa não quis. Ela não quis, ela ficou lá. Ela prefere ficar lá, tá certo? Então, tá aí, os dados estão todos aí. As pessoas que falaram, não, eu errei mesmo, estava lá, estava filmado, estava lá e tal, eu estava ali, excedi, aquela coisa toda, tal. Teve a mão do Estado, ela dosou a mão. Então a pessoa foi para lá, foi para casa, pôs uma tornozeleira e tal, e fez o acordo de não persecução penal, né? Obviamente que um crime de menos repercussão. Às vezes a pessoa estava lá, por exemplo, se ela tivesse... Não foi só isso, porque se ela tivesse feito outras coisas menores do que isso, tá certo? Ela não teria tomado 14, 15 anos, não. Isso é porque tem materialidade. Ninguém condena os outros sem materialidade do crime, não. Tá certo? E a outra pergunta foi, que só para finalizar aqui. Que você está errando a mão, o Alexandre de Moraes? Todos os excessos, Fred, tem que ser discutido no âmbito da justiça. Ninguém faz justiça com as próprias mãos. Todos os excessos, todos eles, tá certo? Ele está tendo excesso. Onde? O campo jurídico, os caras estão pagando 5, 6 milhões. Mas quem que vai questionar? No pleno, Quem está questionando? No pleno do Supremo, entendeu? Então, eles estão pagando... O Bolsonaro falou que está pagando 6, 7, 8 milhões no advogado. Não é possível que um advogado que eu conheço, né? Eu estudei o livro, o advogado do Cid tem livros, o César Bittencourt tem livros. O ajudante de ordem do Bolsonaro. Eu só chamo ele de Cid Moreira. O Cid, o advogado dele, o César Bittencourt, é um dos grandes juristas do Brasil e da América Latina, em que nós, no direito, principalmente na Milton Campos, estudamos muito pela teoria do domínio do fato, todas as teorias penais que tem lá, que ele coloca, que ele discute, o cara é de primeira ponta. Então, se tem excesso, você tem que discutir no âmbito que é certo. Não é partir para o confronto e partir para esse tipo de ameaça, esse tipo de coisa, não. Tá certo? Eu acho que tem excesso. Eu acho que tem excesso. Mas a gente está dentro de um processo democrático? Tá. Por quê? O que acontece? Os caras fizeram um movimento tão violento que as pessoas estão assim, as pessoas fazem coisas que você não imagina. Imagina você ficar dentro de um acampamento, cara, e desse acampamento ter arma, ter um monte de coisa, você preparar gente, pessoas normais, pessoas que cidadãos normais que ficam para a rua fora e tal. Então o cara incorporou, pôs uma camisa do Brasil e foi para ali, e se desse uma dinamite para o cara entrar com aquilo, o cara entra. Tentaram colocar um caminhão de combustível, gente, para explodir no dia da posse do perdeu a eleição, gente, acabou. Vai para casa e passa a faixa, entrega, disputa na próxima. Não, os caras querem dar golpe de Estado. Aí não tem jeito, Fred. Aí não tem jeito.
O cara vai ter acesso? Vai ter acesso. Todo excesso é discutido também dentro do Poder Judiciário. Como que você vai ser discutido? Os juristas que têm nome, que têm cabedal intelectual. Olha, o Cacai, por exemplo. O Cacai. Quando eu entrevistei Cacai, conhecidíssimo. Entrevistei ele. Amigo meu, a gente conversa e tudo e tal, tal. Ele fala dos excessos. Mas os excessos têm que ser discutidos no pleno. Entendeu? Você não pode pegar e falar, você vira e fala assim, qualquer um do povo dali da rua pode falar assim, eu acho que tem fraude na urna. Mas nós aqui da televisão não podemos criar esse tipo de desinformação. Nós não temos direito, porque nós sabemos que não tem. Nós somos convidados a ir lá, nós já recebemos quantos presidentes do TRE aqui? Recebemos agora uma ex-juíza do TRE essa semana aqui. Então nós não temos esse direito, nós sabemos que a coisa funciona. Então nós não podemos fazer isso, porque isso é desinformação. Agora, qualquer um do povo pode chegar ali conversando na barbearia, eu acho que tem, tal. Isso é qualquer uma conversa de boteco. Zé, Alexandre Moraes está com excessos? Ah, sim, com certeza. Ele é hoje uma autoridade máxima do nosso país na questão jurídica, né? É o cara que manda. Então... Não é. Na verdade, o presidente do STF é o Luiz Barroso. O Barroso. Sim. Só que ele, o Alexandre de Moraes, trouxe As coisas mais espinhosas ficaram para ele. E é sorteio. E ele Só que é interessante, Betão, além de ser sorteio, mas o que... É sorteio, mas a grande maioria das decisões monocráticas estão indo para ele. Eu acho que... porque quando tem conexão com o caso, desculpa, Zé, quando tem aí conexão, aí vai para ele. Entendeu? Desculpa aí, viu, Zé? Bom, não, eu só acho que ele... existe, sim, abusos, existe exageros, ele é uma autoridade, tem que ser respeitado por isso. Agora, eu acho que ele está há algum tempo... não sei, eu não sou entendedor da Constituição a fundo, não. Mas eu acho que tem alguns atropelos na nossa Constituição, nas ações do ministro Alexandre de Moraes. Algumas coisas, estão parecendo perseguição. O Betão acabou de falar aí do 8 de janeiro. Mas não é só o 8 de janeiro, não. O 8 de janeiro é uma parte do que está acontecendo no Brasil. A golpe de Estado do Bolsonaro. Está provado que é golpe de Estado? Até agora não prenderam o Bolsonaro e só tem um preso até agora. Enjaulado só tem um. Então, gente, e outra, a proibição de redes sociais, a proibição que você não pode falar isso, não pode falar aquilo. Que democracia é essa que nós vivemos? Então, eu acho que o ministro Alexandre de Moraes, com toda a autoridade que ele tem, ele é um ministro do STF, mas eu acho que existem hoje um aumento de autoridade desnecessário. Eu acho que não era necessário isso. E é por esta razão que ele está sendo agora, não sei se penalizado, porque conforme disse o Betão, isso não é pena, né? Não existe uma... Ele vai para a Europa e vai resolver a vida dele lá na Europa. Eu não sei o tamanho disso aí, mas eu acho que é uma penalidade, sim, de um país, de um outro presidente que acha que ele está abusando. Então, o outro lado lá achou e aplicou essa lei em cima dele. Agora, volto a dizer, acho que existem exageros, não é só do ministro Alexandre de Moraes, não. Do STF em geral, que é o maior poder nosso judiciário, existem algumas decisões que são pesadas demais para o povo brasileiro ou para as pessoas normais que não tem como se defender. O Betão falou, ele que é do ramo, vai recorrer para quem, Betão? Acabei de falar. Não tem como recorrer. Então, uma decisão do ministro Alexandre de Moraes ou de qualquer outro ministro do STF, Fred, não tem onde vai recorrer para quem. Eles são o poder máximo do judiciário do Brasil. Ou eu estou falando bobagem? Não existe. Vai recorrer para quem, Beto? Se ele toma uma decisão, você pode recorrer para o pleno. Mas o pleno quer dizer que vai os 11 ministros, vão votar. Né? Os 11, mas isso que está acontecendo não é só... Nós estamos falando 11 aqui ou 10, eu não sei se do Alexandre de Moraes. Só para desempate. Nós estamos falando do Alexandre de Moraes, mas não é só ele, é todos eles. Porque é isso que eu estou dizendo. Não existe como recorrer acima deles. E existem algumas decisões que são muito autoritárias, sim. Tem acontecido. Então vamos lá, nós passamos o tempo. Prepara que eu vou perguntar para vocês o pitaco final. Enquanto isso, só para contribuir, quem ainda está preso é o Braga Neto, que
foi candidato a vice-presidente na chapa do Bolsonaro. Zé Raimundo, qual que é o seu pitaco final? Não, o pitaco final é que não é isso que nós queremos para o Brasil. Nós queremos que o Brasil tenha uma vida normal, com uma economia normal. Vamos sentar, vamos conversar todo mundo. Só as loucuras do Trump, se que estão certas ou erradas, tem que serem resolvidas diplomaticamente. E acho que nós, brasileiros, e o Brasil, e o governo brasileiro, e os poderes do Brasil, tem que cuidar mais do nosso Brasil e parar de se preocupar com a vida dos outros lá fora. Só isso que tem que acontecer. Vamos cuidar mais do Brasil, e se é que, conforme disse o Betão, a eleição vai ser ganha pelo Lula novamente, ou pelo lado esquerdo novamente, então façam o Brasil agora melhor, para daqui a 4 anos a gente não passar o que estão passando agora. De 2 anos e meio de governo que não aconteceu nada. Porque o tempo inteiro é perseguir. Vamos prender o Bolsonaro. Vamos pegar o Bolsonaro. Bolsonaro não presta. Não adianta, gente. Vamos governar, vamos esquecer Bolsonaro para lá. É só esse é o pitaco final. Um abraço para todo mundo e até a próxima, se Deus quiser. Pitaco final. Bom, eu vou fazer do meu pitaco final aqui uma homenagem às mulheres, né? Depois dessa cena terrível que nós vimos aí na televisão, desse marginal que deu 61 socos, né, na cara de uma mulher, né? Fica aqui a minha homenagem, fica também a nossa tristeza aqui da televisão, entre eu, Fred, Zé Raimundo, estou falando em nome deles também, de toda a equipe, né? Gessé, etc., Nicolas, Eli. A gente precisa entender que nós, homens, precisamos ajudar na desconstrução dessa violência, que cada dia mais parece uma praga, que não acaba essa merda dessa violência contra as mulheres. É uma coisa impressionante de deixar a gente revoltado. Então, eu fico aqui a minha solidariedade, o meu carinho de todos nós aqui, para todas as mulheres e principalmente para essa vítima, né, que agora está desfigurada, coitada. E a gente está aí, pelo menos, para solidarizar com ela e ajudar de alguma forma, se possível, Fred. O pitaco final é só para você ficar ligado, as eleições ano que vem, muito disso está acontecendo, é pela inércia dos nossos políticos, em especial do Senado Federal, que as atitudes vão sendo tomadas e ninguém fala nada, todo mundo só pensa nas eleições de 2026. O mais importante é a gente saber votar e, por fim, quando o Betão estava falando também, eu pensei que ele ia xingar a polarização. É essa polarização que está fazendo isso tudo aqui para a gente. Como Zé Raimundo falando, né, na questão dos gastos do governo, aquela luta do Haddad para cumprir a meta, não se fala mais nisso. Não se fala mais em problema de saúde, não se fala mais da questão do meio ambiente, da lei que foi passada, que agora a questão do licenciamento ambiental, as regras foram afrouxadas, né? O Brasil funciona como uma gincana. Agora é só a questão da taxação, né? Fica um mês discutindo. Fica um mês discutindo, daqui a pouquinho outro tema. E é a polarização, gente. É a polarização. E volto a falar, bobo é você que tem político de estimação, porque na sua grande maioria são todos iguais. Só pensam nele e nos mandatos que serão subsequentes. Obrigado, até a próxima semana com mais Resenha Banqueta.